Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Bands! E continuamos a trazer o nosso top favorito e desta vez de filmes. E vamos a isso, e vou começar eu, e o meu filme preferido, ou um dos meus filmes favoritos, é o Moulin Rouge. É um filme de 2001, realizado pelo Baz Luhrmann e protagonizado pelo Ewan McGregor e pela Nicole Kidman. Esqueci do nome dela. E é talvez o filme do género musical que eu mais aprecio, não só pela história, como por toda a estrutura que o filme tem. E é muito engraçado ver como o filme está estruturado a partir de músicas do século XX, ou seja, músicas conhecidas que dão falas às personagens e depois também todas as músicas que o filme tem. E pronto, é um dos meus filmes favoritos, basicamente. E o primeiro filme que eu escolhi foi A Vida é Bela, que é um filme italiano que se passa na altura da Segunda Guerra Mundial e é de chorar muito, portanto eu acho que só vi até ao fim uma vez. Mas a Bia chora sempre. Eu acho que só vi até ao fim uma vez, por causa disso, depois não consegui ver mais, mas aconselho mesmo muito a ver. A história é espetacular porque quando eles... Isto é muito spoiler se eu contar o que acontece. É. Pronto, mas há uma parte que eles... É sobre a Segunda Guerra Mundial, portanto eles vão para um campo de concentração e o pai leva a criança, não é? Leva o filho para lá e ele transforma aquilo tudo num jogo para o filho não se aperceber que está ali metido no meio de um campo de tortura, por isso é mesmo muito fixe. Foi um Vejam. filme que ganhou Vale o a Oscar pena. de melhor filme estrangeiro na altura. E ele pôs-se em cima das cadeiras, não foi? Foi. Isso é super... É super conhecido, sim. Pronto, o meu favorito é o Inception, Que é o meu também. que é o Pois, meu podem também, falar é de jogos, não é? Qualquer coisa. 2010, 2011. Por aí. Ah, é... 11, 12. É do Nolan, Parece-me talvez. que é um dos meus realizadores favoritos. Tem Leonardo DiCaprio, que faz um papel fantástico também. E aquela rapariga pequenina, mas não é Ellen essa que eu estou a Page. dizer, é Ellen Page, exatamente. É um filme que é preciso uma pessoa estar um bocadinho concentrada para ver. Temos de apanhar os pormenores todos. Se falha um pormenor enquanto estamos a ver, depois já não percebemos muito bem como é que é o final. Se bem que há várias interpretações para aquele final. E recentemente saiu um artigo em que tenta explicar, portanto o Christopher Nolan tenta justificar porque é que deixou em aberto o final e por acaso é uma das leituras muito interessantes a fazer. Sim, tu Além gostaste disso, disso. tem a banda sonora do nosso Hans compositor Zimmer. fantástico, o Hans Zimmer, Tão bom. que tem um dom para Hans pegar numa Zimmer. escala e pegar num motivo e desconstruir o motivo ao longo do filme. E pronto, é essas É razões genial. que o filme é muito bom. E passamos ao próximo, e o meu próximo filme é também italiano, que é o Cinema Paradiso. Só que a banda sonora já merece Também ganhar, também não é? ganhou Sim. o Oscar de melhor filme estrangeiro na altura. E sim, a banda sonora é talvez grande. Do Morricone talvez seja assim o mais... É uma obra-prima. Filme E depois toda a história em si, a forma como o cinema está ligado à história daquele miúdo e depois toda a história de amor ali em volta e de certa forma. A evolução das fitas não arderem, que é um melhor muito giro. Sim. E acho que é um filme que toca a toda a gente pela história, por tudo. Claro. O meu filme favorito seguinte é O Discurso do Rei, que é um filme da época da Segunda Guerra Mundial também. Sim. É sim. Claro, Tu tens todo um tema. Não, por acaso não, porque é filme de Segunda Guerra não costumo gostar, porque é um bocado irónico. E gostei muito de muita coisa no filme, a realização está muito boa, não sei quem é o realizador. É o Tom Cooper. Pronto. Gosto muito da realização, parece quase... Já me sabe sempre. Há cenas que parecem pinturas. Sim. É giro, tipo teatro, é muito Sim, giro. A interpretação está boa, dos três atores principais está fantástica. A banda A sonora. banda sonora está a aplicar ali, Sim. que nem... Exatamente. O Colin Sim. Firth ganhou o Oscar de melhor ator. Sim, mas ganhou. E quem é o melhor filme também, não foi? Sim, ganhou. Sim, é o melhor filme no ano. Até- Mas o Discurso do Rei é muito bom, vejam. É muito bom. Todos os que nós falamos são bons. Sim. Nós vamos dizer isto sobre todos. O meu próximo é o Big Fish, filme do Tim Burton. Exato. Eu fui um bocadinho, pelos meus filmes, pelos primeiros fui um bocadinho por realizadores, porque eu sei os realizadores que mais gosto e portanto fui um bocadinho por aí. O Big Fish é o meu filme favorito do Tim Burton. Gosto mais até do que o Eduardo Mãos de Tesoura, que é o filme que toda a gente fala. Não, o Big Fish é muito melhor. O Big Fish tem uma história. Tem tudo a ver com tudo naquela história. Não é daqueles filmes que têm várias personagens, que têm vários cenários e que estão descoiados uns dos outros. No Big Fish tudo tem uma sequência.
E adoro a maneira como aquele pai, quando tinha um filho pequeno, contava a vida dele, mas de uma forma a que o filho achasse mais interessante. Tanto que depois há uma cena muito conhecida em que dizem na realidade como é que foi o nascimento do filho dele, que o pai não estava lá e assim, e realmente nota-se a diferença entre a história dita a realidade e depois as histórias que o pai contava, que não eram mentira, mas que era tudo ali uma realidade adaptada. Depois no final vê-se que todas as personagens de quem ele falava nas histórias dele, na realidade existiam, que eram diferentes, mas existiam. Tipo as irmãs siamesas, que eram irmãs gêmeas, não eram siamesas, mas eram irmãs gêmeas e existiam na mesma. Todos os do circo, portanto é um filme que eu gosto muito também. Também tem o Ian McGregor. Sim, é um filme sobre contar histórias, basicamente. É, exatamente. E a forma como contar Exatamente. E é muito histórias. colorido. O meu segundo filme é o Sweeney Todd, porque acho que é uma das melhores adaptações de musicais para cinema. O elenco é fantástico, acho que não podemos falar sobre o elenco. Snape. Ai, Sim, Alan Rickman, passa. O Snape, mais conhecido como Alan Snape, Rickman. exato, Snape. Não, e ele, as músicas dele. Todas as músicas, As músicas que ele canta. Acho que. Epá, mas as que ele canta. Sim, mas. Aquele dueto com o dueto com o Johnny Depp está brutal. Eu acho que as personagens e as músicas não podiam ter sido melhor atribuídas do que estão neste filme. Exatamente esse dueto do Alan Rickman com o Johnny Depp, também o dueto com a Helena Bonham Carter, todos eles. E mesmo com o mais novo, Toda a a banda- Ana com o mais novo. toda a banda também. sonora. E a banda sonora é Sondheim, É incrível. E a pegada é mesmo original, portanto, basicamente está Foi copy-paste. fiel ao musical. Foi, E, sim. e pronto, é esse o meu E é filme. Tim Burton. É Tim Burton, sim, senhor. Pronto, o meu filme seguinte é Um Homem Singular, ou A Single Man, também protagonizado pelo Colin Firth, que, na minha opinião, vocês vão desacordar, ou não sei se já viram, mas esta é talvez a melhor interpretação para mim do Colin Firth. Eu não vi. É o primeiro filme do Tom Ford, do estilista, e isso nota-se no filme. A estética toda do filme é um filme lindo só de ver e depois toda a história, que não vou contar. Dá para chorar também se quiseres, Se dá para chorar, havia mas chorar. tem o Colin Eu não Firth e a vejo. Julianne Moore, portanto só pelos atores chegamos lá. E a banda sonora também está Julianne muito Moore, muito boa. Não me lembro agora quem é o compositor, mas aconselho a todos a verem. O meu próximo filme é o Babel. É um filme que no início parece que nada liga com nada porque fala de, se não estou em erro, 3 realidades diferentes. Mas depois no fim aquilo tudo se junta e é assim uma coisa. É um filme assim meio louco. Exato. É Exato. parecido. Sim. É, Eu sei. parecido, sim. Mas pois eu não sei muito bem como explicar este filme sem contar a história toda. Mas lá está, tem várias realidades diferentes e me parece que umas coisas não batem com as outras, em cada uma há problemas específicos a acontecer e depois no fim percebe-se que todas aquelas pessoas estão interligadas de alguma Quem é forma. que é, sabes? Não Alguém faço a sabe? mínima ideia. Não sei. O meu próximo é um bocadinho batota, mas eu vou dizer Harry Potter em geral. Eu não consegui selecionar nenhum. Mas isso é de todos, eu acho. Se formos ver no fundo todos os gostamos. livros favoritos, eu sei, mas por filmes eu não consigo decidir mesmo. Porque por um lado gosto muito do primeiro, porque é o primeiro, porque tem aquela magia, é especial. Por outro lado, os últimos, especialmente a ligação entre a banda sonora e os visuais, está qualquer coisa E a história brutal. é quando A história, a minha história favorita entre todos é do quinto, mas depois no quinto falta muita coisa, portanto eu não consigo selecionar o filme. É Harry Potter em geral. Toda a saga. Acho que não podiam ter escolhido melhores atores. Portanto, Harry Potter. Toda a gente viu. Foi Quem não uma viu, saga que nos tocou a quem não todos. viu tem de ver. é da nossa época. E isto encerra o filme que eu vou escolher, que é exatamente o Príncipe Misterioso, mas eu tenho justificação porque... Que é o pior! Não é nada. Para mim É o pior! é a melhor banda sonora. Sim, e mas é boa. é- Foi o meu pior. Em Não é termos nada, não é visuais, em nada. termos visuais é muito bonito. exatamente, é isto. E depois não é só isso, é o filme que lança a escada para o continuar da Mas história. lança mal! Não! No livro sim, no filme não. Pronto. Ok, discussão. Concordo com isso. Uma discussão. Discussão porquê? Porque é o livro favorito É o meu livro favorito. Pois. Mas depois o 7.1 e o 7.2 Estão melhores. tem a banda sonora do Alexandre Desplat. Mas está bom. Não. Tá. O 5, o 6 também. Não. Mas É. não. É Nicholas Hooper. Exato, é Nicholas Hooper, ele tem razão. É, Eu talvez. tenho quase a Eu certeza tenho quase que a Não, certeza. é Não. Nicholas Hooper, eu acho. Eu tenho a partitura. O Nicholas Hooper é do 5.
Eu tenho a pergunta. Pronto, está bem, não interessa. Não interessa. A banda sonora é bonita, Pronto. o visual é bonito. Vejam todos da saga de Harry Potter é Potter. bonito. Exato. Se já viram, revejam. E leiam. E leiam os livros. Bem, continuando, voltamos ao Christopher Nolan e a um filme mais recente dele. Não o Dunkirk, que eu falei já num dos meus vídeos, mas o Interstellar, que talvez é para mim o filme de ficção científica que mais me encheu. E digo isto porque o Interstellar, enquanto o vemos, nós não conseguimos saber aquilo que vai acontecer, por ele se passar no espaço e tudo isso. Ou seja, é quase impossível nós prevermos aquilo que vai acontecer. E... É impossível prever aquele filme. Sim. Esse é o que é com a Sandra Bullock? Não. Não, Isso é o Gravity. credo. Ah! Não! Vai, Ana. E depois toda a estrutura que o Nolan consegue pôr nos seus filmes, a forma como o filme está estruturado. E depois o elenco tem a Anne Hathaway, tem o Matthew McConaughey, a Jessica Chastain, está brilhante. E o Michael Caine, que aparece muito pouco, Tão bom. mas a voz off dele, quando a nave vai, que é só assim um pontinho, e a voz off dele está... tão bom. Michael Caine. E depois, banda sonora também por Hans Zimmer. O próximo filme, que se chama Amigo Não sei, Brilhante, este já tem o quê? Este é capaz de já ter uns 15 anos ou mais, talvez. Que é um filme sobre... Eu não sei explicar os filmes sem ser spoiler, mas vá. É sobre um professor de... Ele no início não era Física. professor, ou era? Não lembro bem se Era. ele no início do filme era logo professor. Mas pronto, ele trabalhava na área da física e... Pronto, eu tenho que dizer, o homem é esquizofrénico, então ele no início não sabia que era, então criou criou um monte de personagens que aparecem ao longo do filme que na verdade não existiam, era só na cabeça dele, inclusivamente tinha montes de teorias da conspiração e fez uma série de esquemas a falar sobre isso. E depois as teorias da conspiração não eram criadas por ele diretamente, eram criadas Pelas personagens que ele tinha na cabeça dele. Exatamente. Este vale a pena ver porque Sim. então quando se vê pela primeira vez e que não sabe que o homem tem esquizofrenia, nós acreditamos mesmo que aquelas personagens existem. Porque ele Sim. cria tal história. Havia de tal tal forma. estragar isso, mas. Mas como é que eu ia explicar sem Estou a dizer? brincar. Não é? Mas é muito bom. Não, é muito bom filme, sim. O meu próximo é um filme que eu fui ver. Nós fomos ver as duas ao cinema porque nos apetecia ir ao cinema. Não dava nada de jeito, pensámos nós. Vamos ver este que é com a Anne Hathaway. Que filme, mesmo. Chama-se One Day. É com a Anne Hathaway e com o Jim Sturgess. É Sturgess que se diz. Não lembro quem é o realizador agora assim de repente. Mas é um filme brutal. É um romance, drama com partes de comédia. É um murro no estômago. É um louco no estômago. Completamente. Eu não choro no cinema, mas se eu chorasse com o cinema, eu chorava Seria neste. com esse, é. Seria com este em específico. Mesmo. Uma pessoa É. sai lá destruída. Completamente. E Mas a ideia assim, da história está muito bem a feita. história está muito bem feita, mas depois em termos visuais o filme é tão bonito. bonito. Tem No filme, imagens Rafael, mesmo. E ela está bonita no Não. filme. Fogo, ela está mesmo bonita. Não, é um filme Não, que é e depois todos os tem toda dias. uma Ai, evolução. todos os dias. É um filme que retrata todos os anos O mesmo dia. do ano. Exatamente. Foi o ano em que as duas personagens, foi o dia em que as duas personagens principais se conheceram. Eu não vou dizer muito mais do que isto porque senão Não, revela a história toda. Exato, mas é espetacular. Mas depois a maneira como eles fazem, a passagem do tempo, aquilo está. tempo Foi e da genial, relação deles. porque eles devem ter filmado o filme quase todo ao contrário, porque eles fazem aquilo através do corte de cabelo dela, quase. Pois Há uma é. certa altura que parece que eles fazem a passagem do tempo através do corte de cabelo dela. Aquilo está uma coisa mesmo genial, têm de ver mesmo, muito bom. Pronto, e o filme que eu vou falar agora é o Fight Club. O Fight Club é um filme que também não se pode falar muito, é mesmo de se ver. Porque eu não consigo explicar, é tanta amálgama de coisas a acontecer no filme que o filme só se percebe mesmo ver. Foi um filme que eu vi muito tarde na minha vida, mas acho que Mostrar da tua longa vida. Sim. Não, mas é daqueles filmes que toda a gente fala que já Eu nunca vi. se vê. Eu estava à espera que ela dissesse isto. Eu para aí, 70%, não, 80% da Peraí. lista nunca vi. Não, mas veja, o Fight Ela Club, viu os dela. o Fight Club é um filme que mostra porque é que a sociedade está como está hoje em dia. E é um filme de 2004, para aí. Não sei dizer. E é tão atual, é tão... O próximo filme que eu trago é Árvores da Vida, do Terrence Malick, que é um filme bastante filosófico, mas
que só a nível visual nos enche a E alma. da banda sonora. E da banda sonora é muito Sim. boa. Sei lá. Este já vimos os 4. Já, este vimos A Bia viu. Viste? A Vi, sério. gostei muito. Sim. E é um filme que nos enche todas as dimensões. Nós saímos da sala de cinema com quero E mais. pensavas, o que é que foi isto? É assim, diga uma Não é? coisa, a Árvore da Vida é um daqueles filmes que ou se adora ou se odeia. É, eu acho que Sim, não há também, meio termo. também é verdade. Todas as pessoas com quem eu falei ou adoram ou odeiam. Este é no livro, eu ainda não decidi muito bem. Mas É é um tipo filme. Salmão. Mas é um filme que tu não consegues explicar sobre o que é. Tu sabe não. Então já adora ou se odeia. Já odeia. Eu adoro salmão. No sushi não. Mas aí está. Mas é um filme que nós não conseguimos explicar exatamente sobre o que é, Pois não. porque é sobre tudo, é sobre a vida. no É fundo. sobre. É exato, é a Sobre a vida, vida. é sobre a existência. Sim. Sim. Exatamente. É sobre a E existência. há uma cena que eu acho que é das coisas mais espetaculares que já vi, que é da criação do mundo. E Sim. é qualquer coisa. E tem uma Jessica Chastain maravilhosa. Tão bom. E o Brad Pitt também Sim. está. E tem outra coisa que é o realizador tipo, apanha momentos tipo, únicos que não dá para voltar a repetir em vários takes. Tipo, ou se apanha naquele momento, por exemplo, estou-me a lembrar de uma cena que está uma borboleta a pousar na mão dela, tipo, E a cena isso das não dá para bolhas de repetir. sabão. Por E exemplo. a cena das bolhas de sabão, a maneira como os miúdos estão a olhar. Todas aquelas pessoas foram muito bem escolhidas. Sim. Eu não sei como é que eles conseguiram escolher aqueles miúdos, mas quem fez o casting, muito bom. O próximo O próximo. filme é o Mitchell Black, que novamente é um filme que se eu explicar o que é, estou a fazer grande spoiler, por isso não consigo fazer. Mas é basicamente sobre a vida de uma família, vá, mas isto não parece nada com o filme. É uma É sobre a coisa vida de uma família depois da chegada de outra que personagem. muda completamente a rotina deles. Depois que essa pessoa não é essa pessoa. Exatamente. Exato. Mas é Que há muito bom. toda ali uma. Afinal, um Receiving. diálogo. O Brad Pitt com o Anthony Hopkins, portanto, Sim. muito É, bons atores. E a realização também gosto muito de alguns planos. Mas este é um daqueles que é muito difícil de explicar. Não sei de quem é futuro. Porque ou eu digo já aquela pessoa é tal coisa e depois faz um grande spoiler e depois já não se vê o filme da mesma maneira. Exatamente. Porque é interessante é ir percebendo quem é que é. O meu próximo é o Mr. Nobody, que também é um filme que tem de se ver assim. Tem de estar com paciência. Não é um daqueles filmes de ver num sábado à tarde só porque apetece ver um filme. Tem de estar com paciência para ver. Porque não é um filme em que aconteça muita coisa. Mas é um filme que visualmente, lá está, eu gosto muito de coisas visualmente bonitas em cinema. Para alguma coisa eu gosto de fotografia, não é? Portanto, é um filme que em termos de fotografia está muito bem pensado, tem muito bons atores. É com o Jared Leto, o ator principal. Aquele que muita gente pensa que só faz parte de uma Esqueci-me banda. de um filme tão bom. Agora falo do fim. Mas é um filme muito bom, também dá para ver. É um filme sobre também a evolução da vida de uma personagem que envolve. Lá está, eu também não posso dizer muito porque são fáceis spoilers, mas envolve todas as pessoas que estão envolvidas com aquela personagem, têm a sua própria evolução, mas depois todas se interligam umas com as outras. Não explicaste nada. Eu sei que não expliquei nada, mas é um daqueles filmes que tem de se ver sem saber grande coisa, porque senão é grande spoiler, que já algum de vocês viu. Eu já vos mandei a todos ver. Pronto, o que eu Não gosto conseguem é os meus conselhos. o que eu gosto é o Dallas Buyers Club. Muito bom. Muito bom. Vá. É que se tiverem dúvida entre dizer isso ou não. Mas eu esqueci, só me lembrei agora, porque eu ia trocar. Sim. Pronto, o último filme que nós temos, que é o meu, é a Charlie e a Fábrica de Chocolate. E pronto, porque eu na verdade sou uma criança pequena. Burton, A versão do Tim Tim Burton. Burton, na versão do Tim Muito Burton. boa mesmo. Porque Toda a gente fala mal, mas eu também gosto Eu muito. também gosto. toda aquela realização, como a fábrica está pensada, eu por acaso nunca vi o original e não sei. Mas Eu já vi partes do original e não. Acho que as pessoas falam mal do Tim Burton só porque sim. pois é O Tim normal. Burton é maluco. E por isso é que é um gênio. Exatamente. Não, só o facto de ele se ter lembrado de pôr um elevador de vidro que vai de não sei onde Exato. Pois e anda na horizontal e na vertical e Pois é, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível em Tim Burton. E acho que este filme é exatamente o que. Pronto, É a definição do Tim Burton. e tem uma música muito bonita, tem tudo. que é o Pure Imagination. Tem tudo. Oh, eles Só fizeram para uma versão Willy muito Wonka. bonita. Willy Pois. Wonka. Imagine Pure Imagination. Essa não sei qual é. Bem, estes foram os nossos filmes favoritos. É muito difícil de explicar por vezes Pois. quais é
são os nossos favoritos, sem darmos spoilers Porque não queremos fazer spoilers, lá está. Mas pronto, tentámos dar o nosso melhor. Espero que vejam alguns e se já viram alguns, comentem e digam-nos também quais são os vossos favoritos. Exato. E Sim, pronto. façam recomendações que eu gosto muito de cinema. Sim, sim, sim. Estamos todos. nós. Menos a Bia. E vamos continuando a dizer o top 5 das nossas coisas favoritas. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.